Olá pessoal, aqui é o Marcelo do Expansivamente. Hoje a gente está aqui para dar continuação à segunda parte do vídeo que a gente fala um pouquinho sobre a preocupação das pessoas com o olhar do outro. Vamos lá. Nós vivemos numa sociedade, né? E a gente está sendo visto e julgado a todo momento. Nós mesmos julgamos as pessoas, né? E aí que está uma grande observação. O ser humano tem uma facilidade muito grande em sempre observar, sempre julgar o outro, né? Mas aonde é que fica a questão de ele se olhar, né? De ele se perceber? Nós estávamos num curso final de semana em que eles falavam justamente disso assim, ó, até onde que eu me olho, né? Vamos pensar assim, vamos fazer um exemplo prático, tá? Eu estou me olhando fisicamente, tá? Eu me olho aqui, tá? É muito mais fácil observar ele aqui. A cor da camisa, a calça, o sapato, né? Do que eu parar e me olhar, tá? Agora, quando a gente fala algo que a gente está dizendo do interior das pessoas, é muito mais fácil apontar nele um defeito do que eu reconhecer um defeito meu, né? E onde é que entra isso? Quando vem a opinião do outro, né? Vamos supor assim, o outro fala algo que aquilo me incomoda, tá? Por que aquilo está me incomodando? Eu vou dar uma desculpa, eu vou dizer, é por causa que a outra pessoa, e a gente inventa alguma coisa, né? Mas até onde que aquela pessoa está falando algo que me pertence? Nesse curso, achei muito interessante, foi feito um exercício assim, ó, pense em alguém que você não gosta, tá? Aí você pensa. E aí a pessoa chega e diz assim para ti, agora imagine um momento, tá, que foi desagradável para você. Vai imaginar, né? Mas nesse mesmo momento, você pensa assim, você já pensa em algo para te defender, né? Ou seja, vamos pensar assim, ó, eu vou dar um exemplo claro, tá? Eu fui logrado por alguém, tá? Muito bem. A culpa não é minha, a culpa é da outra pessoa que me logrou. A gente sempre vê no outro, tá? Mas para um pouquinho, por que essa pessoa me passou a perna? Tá? Se aquela pessoa me passou a perna e eu estou com raiva daquela pessoa, tem algo ali naquela pessoa que está mexendo comigo. Tá? Mas, para um pouquinho, eu estou falando que a pessoa roubou, será que eu tenho alguma índole de roubar alguma coisa? Não. Mas aquele roubo pode ter despertado em mim uma incapacidade minha. Por exemplo, de talvez eu não ter tomado conta daquilo como eu deveria ter tomado. E eu vendo a atitude daquela pessoa em roubar, o que acontece? Me desperta a raiva. Mas será que a raiva que está me despertando é daquela pessoa? Ou essa raiva é minha? Minha de mim mesmo? Por eu não ter visto, por eu não ter prestado atenção em algo que seria importante para mim. Né? Então, aí, o que eu estou querendo dizer com isso? A dificuldade do ser humano em se olhar. Acontece algo daqui a pouco desagradável, algo traumático na vida, a gente vê no outro, a culpa é do outro. Para lá um pouquinho, até a única culpa é minha. Né? Justamente por essa questão do julgamento, ele ser projetado geralmente para fora de nós. Né? Então, o que acontece? Nós julgamos imaginando que a pessoa vá concordar, ou seja, congruente com a nossa maneira de pensar. Nós esperamos então, isso. O que significa isso, não é, meu filho? Isso mostra que nós precisamos ser vistos, né? E aprovados. E aprovados, mas de uma maneira que nós não nos sintamos julgados. A gente pode julgar. Mas nós julgamos. Mas nós gostamos que as pessoas nos aprovem e as pessoas não nos julguem, né? Jung trazia uma contribuição importante nesse sentido quando ele nos trazia o conceito de persona. O que é persona? Personas são as máscaras que nós utilizamos para sermos aceitos pelo outro. Entendeu? Nós precisamos ser aceitos. Né? Mas na verdade esse processo nos afasta cada vez mais de nós. Quanto mais honestos nós formos, mais nós vamos acreditar em nós mesmos. Né? Isso. Por isso, a necessidade, que eu acho que é bem marcante nesse processo que nós estamos avaliando, do estabelecimento, da fundamentação da confiança.
né? Isso precisa estar estabelecido dentro da gente. Né? Para quem não viu na nossa série, assistam, tá? A gente tem disponível aqui no Expansivamente, são 3 ou 4 vídeos, não me recordo bem, que a gente fala da confiabilidade. Ali está tudo explicado, né? Esse tema aí que é de extrema importância na etapa do desenvolvimento humano. Então, continuando a ideia, nós precisamos nos libertar desta necessidade da aprovação do outro. Tá? Isso é saudável dentro de um processo inicial do desenvolvimento. Depois não. Né? Então nós precisamos explorar essa nossa potencialidade criativa, né, que existe dentro de cada um de nós. Mas o que é importante, meu filho? É a gente perceber que antes de nós termos adquirido qualquer noção de necessidade básica, vou pegar como exemplo a questão do amor, né, de nós nos sentirmos amados, né, de nós podermos amar alguém, antes disso nós fomos amados. Né? Então houve um olhar que nos reconheceu, houve um olhar anterior que nos validou, né? E esse olhar é que nos fez nos sentir pessoas especiais. Né? Então eu friso muito essa questão da confiabilidade, né? da confiança como base, porque é essa confiança que nos permite sermos pessoas seguras, pessoas criativas, né? Pessoas não submissas. Esse é um processo que deve ser considerado, me parece. Tá? Tem uma outra questão, que talvez eu me alongue um pouquinho, mas você pode me interromper a qualquer momento, né? Que eu acho importante também nesse processo de preocupação com o outro, que é uma questão quase de caráter filosófico. Mas eu explico por que isso. Tá? Todos nós partimos de um processo de não integração para uma integração numa unidade que a gente chama eu. Tá? Essa identidade própria da gente. O que eu acho importante a gente avaliar aí? Né? É justamente esse conceito, né? Essa pergunta fundamental que o ser humano fez durante ao longo da sua existência toda e nunca conseguiu se responder e não vai se responder em relação a isso, né? Que é quem somos nós. Né? Porque nós imaginamos que tal fator, tal aspecto pertence a mim, pertence ao meu eu. E nós acreditamos que isto é verdadeiro. No entanto, o outro também possui um eu dentro dele. E tanto ele quanto eu somos pessoas, somos seres em transformação permanente. Tá? Então, qual é o aspecto que eu ressalto aqui? Se nós estamos em transformação, se nós não temos noção exata de quem somos nós, o que nos faz pensar que o outro é capaz de responder por nós? Tá? Por que a gente imagina que o outro tem essa condição de pensar em nós mais do que a gente possa pensar? Né? Quem melhor do que eu para pensar sobre os sentimentos que eu tenho, sobre aquilo que eu penso, sobre os meus sonhos, sobre a minha imaginação? Né? Se olhar de fato, se olhar de fato. Então, aí entra uma questão que eu acho que é muito legal, é muito importante, que é que imagem que eu passo de mim? Né? Que entra, de novo, aquela questão do Jung e da sombra, muitas vezes. Né? Quer dizer, que aspecto meu eu omito? Né? Tanto do outro, como de mim mesmo. Né? E veja que é um fator interessante que há muitas pessoas que atribuem aspectos seus a nós. Né? Por exemplo, a pessoa diz assim, você está errado, e eu sei que eu estou certo. Né? Pelo menos supomos, né? Dentro dessa ótica. Né? Então, nós temos que ter a humildade, esse é um outro aspecto que eu acho que é fundamental, né? De reconhecermos a nossa fragilidade. Né? As nossas falhas, o nosso excesso de narcisismo. Né? Por quê? Porque essa dificuldade que nós temos de sermos julgados pelo outro, de nos acharmos julgados pelo outro, nada mais é do que uma dificuldade de nós nos reconhecermos a nós próprios. E vice-versa, né?
vice-versa. Quando tu fala isso, a gente observa o lado também, né, de a gente encontrar no outro um defeito, que esse defeito é nosso, que é o que eu falava antes, né? E é interessante isso, porque quanto mais próximas as pessoas de nós, as pessoas que têm mais influência na nossa vida, né, isso fica mais saliente em nós, né, de mostrar esse lado nosso, né? E quando a gente fala de se assumir, o que seria se assumir? Tá? Como é que eu vou resolver isso? Né? Ou seja, como é que eu vou pegar algo que me incomoda, que a minha preocupação com o outro, ou a crítica do outro em relação a mim, e como que eu vou resolver isso no meu processo do desenvolvimento, ou seja, né? Então assim, ó, o que a gente tem que deixar bem claro, né? Primeira coisa, é se olhar, é saber se olhar, ou seja, o que é meu que eu estou vendo no outro. Identifiquei, tá? Comecei a prestar atenção e disse, não, mas para um pouquinho, eu estou achando que aquilo era do outro, mas estou vendo que aquilo é meu. No momento que a gente conseguir identificar isso, automaticamente aquele sentimento, por exemplo, de raiva que a gente tinha pelo outro, vai minimizar. Porque, na verdade, a gente vai estar aprendendo com o outro, aquela pessoa que então era tão horrorosa para nós, né, algo que a gente não conhecia dentro, que estava dentro de nós mesmos. Aquela pessoa nos mostrou. Por incrível que pareça, né, a gente tem que ser grato àquela pessoa. Né? Mas para isso exige esse conhecimento pessoal, tá? Se olhar, assumir as responsabilidades que cada um tem que ter.